Prática de crime previsto na Lei 15.358 de 2026 pode ser encarada como uma causa suficiente para a decretação de prisão preventiva? Bem, eu sou o Taylor, sou promotor de justiça aqui no Ministério Público do Estado do Paraná, também sou doutorando em Direito pela Universidade de Salamanca e venho hoje aqui conversar com você sobre um tema que é bastante importante não só para as provas de concursos públicos, mas também para a nossa realidade prática de promotor e de promotor de justiça. O artigo 2º, parágrafo 9º, da Lei 15.358, também conhecida como Lei Antifacção, traz essa previsão legal. A prática dos crimes previstos neste artigo, ou seja, no artigo 2º, seria uma causa suficiente para a decretação da prisão preventiva. Mas quem foi meu aluno, ou quem é meu aluno, sabe que quando a gente fala de decretação de prisão preventiva, de decretação de alguma medida cautelar, é necessário que a gente traga uma fundamentação robusta, uma fundamentação individualizada a respeito daquele caso concreto, daquela pessoa que praticou aquele caso concreto, até porque os tribunais têm sido extremamente resistentes com relação a previsões legais que tragam prisões automáticas. Isso já aconteceu, por exemplo, com regime inicial fechado, com regime integral fechado para crimes hediondos, e é comum no dia a dia, sejam os tribunais estaduais, sejam os tribunais, o Superior Tribunal de Justiça, seja o Supremo Tribunal Federal, reconhecerem a ilegalidade de ordens de prisão cautelar por ausência de fundamentação específica que naquele caso concreto digam que a prisão é necessária, que a prisão é a medida adequada. Então, pessoal, um primeiro momento que eu quero fazer essa reflexão com vocês. O Supremo, o STJ, os tribunais em geral, têm reconhecido nulidade de prisão cautelar por déficit de fundamentação, ao mesmo tempo em que o Supremo já reconheceu inconstitucionalidade de regime inicial e de regime integral fechado para crimes hediondos. Tudo isso numa ideia de individualização da resposta, uma individualização, seja de medida cautelar, seja de reprimenda definitiva por parte do Estado. Então, o que se revela adequado nós pensarmos, nós avaliarmos aqui neste contexto? Lembrado o disposto no parágrafo 9º, tá? Que a prática dos crimes previstos neste artigo, segundo a lei, publicada há 2 dias, gravo esse vídeo aqui no dia 26 de março para vocês. A prática dos crimes previstos neste artigo seria, então, uma causa suficiente para decretar a prisão preventiva, e aí nós pensarmos o seguinte: como que funciona a estrutura da prisão preventiva? Como que funciona a manifestação do Ministério Público num pedido de prisão preventiva? Bastaria fundamentar aqui no parágrafo 9º, tá? Daí eu deixo aqui escrito para vocês também no material. Os tribunais têm reconhecido ilegalidade, inconstitucionalidade de toda prisão ex lege, sem fundamentação concreta. E aí a minha opinião pessoal, e passamos para um modelinho de manifestação em preventiva. Tecnicamente, mesmo com o parágrafo 9º, entendo que não se revela seguro por parte do promotor, por parte da promotora, por parte do concurseiro, por parte da concurseira, pedir ou se manifestar em alguma representação da autoridade policial essa prisão preventiva apenas com este dado, apenas com a fundamentação do parágrafo 9º, sob pena de, a posteriori, a depender de eventual interpretação jurisprudencial, essa prisão ser revogada, ser relaxada por ausência ou por deficiência de fundamentação. Entendo, particularmente, que o mais técnico e que o mais seguro, principalmente, a despeito dessa previsão legal, é utilizar o parágrafo 9º como reforço argumentativo. Olha, fundamentei com todos os requisitos da preventiva e, além disso, o parágrafo 9º me diz
que a prática de crime deste artigo por si só já seria suficiente. Mas se houver alguma interpretação ou reinterpretação nos tribunais, nós não corremos o risco de, em fatos graves, envolvendo condutas graves e reiteração delitiva, muitas vezes, praticadas por essas organizações, de haver um relaxamento de prisão, um reconhecimento de ilegalidade de prisão por algo que era plenamente evitável, chamado fundamentação, chamado individualização daquele caso concreto. Então, pessoal, sugestão que eu faço para vocês: vamos apreciar uma prisão preventiva, vamos apreciar um pedido de prisão preventiva e vamos colocar ao final este parágrafo nono como reforço argumentativo e não como o nosso único argumento. E aqui, então, pessoal, eu destaco para vocês como que funciona, então, um pedido de prisão preventiva. Então, a decretação de prisão preventiva, ela é regulamentada pelo 310 a 316 do Código de Processo e se extrai basicamente o seguinte desses dispositivos: necessidade de prévio requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou representação da autoridade policial, a ser apreciada por decisão que se baseie em elementos do caso concreto. Prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e também perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, investigado reincidente em crime doloso, ou crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. A prisão será decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução ou para assegurar a aplicação da lei penal, bem como em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Não deve estar presente nenhuma excludente de ilicitude. Além disso, a operação agora do final de 2025 devem ser analisados obrigatoriamente os seguintes elementos, de forma motivada e fundamentada em elementos concretos. São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva. E aqui situações que são apreciadas, circunstâncias, provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente, infração penal praticada com violência ou grave ameaça, o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, o agente praticado infração penal na pendência de inquérito ou de ação penal, haver havido ou haver perigo de fuga, haver perigo de perturbação da tramitação e do decurso de inquérito ou da instrução, perigo para coleta de prova também. Devem ser avaliados na aferição da periculosidade do agente, gerador de risco à ordem pública, modus operandi, uso reiterado de violência, de grave ameaça à pessoa, participação em organização criminosa, natureza e quantidade, variedade de droga, arma, munição, fundado receio de reiteração delitiva. Tá? Esses aqui, pessoal, são os elementos que nós temos que avaliar. E aí, na minha manifestação, eu deixo claro cada um desses. Ó, teve ou não teve atuação prévia, provocação do juízo, seja pelo Ministério Público, seja pela autoridade policial, que são os dois que provocam via de regra. Se teve a provocação, é possível o proferimento de decisão por parte da autoridade jurisdicional. Tá? Até porque tem se entendido, inclusive por enunciado sumular do STJ, de que não é possível, então, haver essa decretação de ofício. Segundo, onde é que está a prova da existência do crime, os indícios da autoria, o perigo gerado pelo estado de liberdade? O terceiro, a pena do crime, a reincidência, se tem ou não situação de violência doméstica. O quarto, qual é o fundamento? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, da instrução? Qual que é o fundamento que eu vou usar? Tem ou não tem excludente de ilicitude? E aqui, pessoal, 2 pontos eu vejo como evidentes que nos crimes que se cometem, no contexto da lei antifacção, é óbvio que nós teremos esses elementos. As circunstâncias que recomendam a prisão, a aferição da periculosidade do agente.
Então, pessoal, vocês podem ver do porquê que eu entendo que esse parágrafo nono ele tem que ser usado ao final como reforço argumentativo. E se nós estivermos falando de crimes praticados neste contexto, ou seja, contexto deste artigo em avaliação do segundo, parágrafo nono, nós, com certeza, havendo uma representação da autoridade policial, um requerimento do Ministério Público, nós vamos conseguir demonstrar, se for o caso de pedido de prisão, a prova da existência do crime, os indícios da autoria e do perigo do estado de liberdade. A pena do crime já é superior ao que é exigido pela lei. A garantia da ordem pública, quando demonstrar em concreto o que está sendo praticado, o que está sendo investigado, nós também conseguimos extrair esses elementos. Tá? E aí, dentro das circunstâncias e da aferição da periculosidade, nós também teremos que avaliar essa situação. Tá? O que eu vejo, pessoal, neste contexto aqui da lei de facção, é que se nós temos prova da existência desse fato, nós temos prova de que essa pessoa minimamente está envolvida com esse contexto, o parágrafo nono, ele acaba sendo o quê? Acaba sendo dispensável e acaba sendo utilizado, sobretudo, como um reforço argumentativo. Porque se nós fizermos uma análise atenta, uma análise correta, uma análise acurada dos autos, presentes os requisitos da prática do crime, nós também conseguimos extrair todos os elementos para uma decretação e para uma fundamentação não só abstrata, baseada no parágrafo nono, mas sim uma fundamentação concreta dessa prisão cautelar. E aí, pessoal, uma fundamentação segura, uma fundamentação técnica e uma fundamentação sem risco de depois haver um relaxamento de prisão, tá bom? Espero os comentários de vocês, peço que curtam, comentem, compartilhem com os amigos, que é muito importante aqui para nós, tá bom? Um grande abraço a todos e a todas.